Fala turma, beleza? Vamos falar agora sobre a micro e a macro, a função dessa leitura, qual é o objetivo e como que a gente vai olhar para isso no nosso operacional, para você que faz day trade. Bom, a leitura da micro e macro é bem direta, de forma bem objetiva, que você entenda. Macro representa o sentimento geral do mercado, ou seja, aquele dia que o mercado é comprador de forma direcional, isso daqui é a macro, ou seja, todo o movimento do dia. Micro é o movimento presente, ou seja, ele é o curto movimento, ele é o que está acontecendo no agora. Então, a micro estando positiva, o preço sempre sobe. A micro estando vendedora, o preço sempre cai. Sérgio, mas e se a macro estiver compradora e a micro compradora, porém com valores diferentes? Isso é normal, tá? Porque um está considerando o tempo de forma ampla e o outro está te dando uma espécie de fotografia do momento atual. Então, ter a referência da macro para um contexto no dia é extremamente importante, mas ainda mais importante que isso é você levar em consideração que grande parte das suas operações vão ser baseadas na micro do movimento no sentido do gatilho de entrada. Ou seja, você pode entender que um mercado é comprador ou vendedor, mas o que vai determinar se o momento em que a sua operação tende a ser mais eficiente é a micro e, somado a isso, aonde o preço está, ou seja, as regiões, entender a importância das regiões, tá? E aí qual que é a ideia? Basicamente a gente vai casar as regiões e a partir disso entender o fluxo, porque é o fluxo que vai determinar se nessas regiões a gente tem a possibilidade de comprar ou vender, tá? Basicamente é isso. Então, entender micro e macro é extremamente importante porque você precisa entender que micro refere-se ao movimento agora, esse instante. Macro é uma leitura mais ampla que leva em consideração vários outros critérios e que reflete mais num sentimento geral. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a macro, da forma como ela está aqui, é compradora, mesmo que em alguns movimentos surjam uma força vendedora, na micro, caso a micro volte assim a alinhar com a macro, é esse tipo de movimento que vai potencializar mais os sinais. Então, por exemplo, vamos considerar esse mesmo dia aqui. Se eu pegar a gravação, prestem atenção nesse movimento da venda que surge aqui para cima. Notem que temos uma macro do índice bem compradora. E até agora aqui a micro está levemente compradora. Beleza. Uma vez que eu sei que ambos em conjunto facilitam o preço no direcional, o que aconteceria se ambos ficarem divergentes? Então, note que aqui eu tenho um enfraquecimento da micro. Tá, preste atenção que ele perdeu força. Ele estava a 200, 180 e agora o que aconteceu? Ele está uma micro muito leve, perdeu a força da compra. Mas, em contrapartida, eu ainda tenho a macro do dia forte na compra. Mas, como eu disse, o que aconteceria na divergência? Na divergência é onde a gente percebe que o mercado faz o quê? As correções, os pullbacks, os movimentos de realização do mercado, que são comum de acontecerem, então isso é natural, isso é normal. O que isso significa? Por exemplo, quando a gente fala de teoria, né, no sentido das ondas, por exemplo, o que a gente fala no mercado de análise técnica? O mercado sempre faz uma onda e na própria onda ele faz uma pequena correção para a próxima pernada, certo? Então é como se a macro fosse esse movimento aqui, tá? Ou seja, aqui vem a macro e aqui nesse menorzinho fosse a micro do movimento, seria esse cara aqui. É aonde vem o movimento da realização. O que pode acontecer de pior em uma situação onde há uma divergência é caso, numa situação como essa aqui, a micro, ao invés de realmente só ser um pullback, de repente ela acelera uma queda. E aí foge do controle do que seria direcional no sentido da macro, que era compradora,
Entretanto, quando isso acontecer, você também notará que a macro vai sentir esse movimento. Então, isso sempre vai aparecer aí para você na ASG. Agora, numa situação de divergência como essa, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode fazer um trade contra o movimento, entendendo o cenário. Então, por exemplo, se eu faço uma venda agora aqui, o meu stop já seria aonde está sinalizado. Por que eu faria essa venda? Porque eu estou aproveitando um sinal da micro do dia. Eu sei que o mercado tem uma chance maior de alta, mas isso não quer dizer que ele não corrija, que ele não possa fazer uma movimentação boa para eu pegar alguns pontos dentro dessa movimentação. Então, para o movimento imediato, a gente sempre vai se basear no contexto da micro. E aqui, por exemplo, o que acontece na sequência? Note que a micro ganha força e enquanto ela tem força e ela se supera na força, o preço reage a favor dela, caindo para as regiões de alvo. E aí, como eu disse para vocês, lá nas outras aulas em que falamos de alvo e os pontos de relação que aparecem no holograma, o que acontece nos alvos? São as regiões de realização. Quem estava vendido traz o preço para o alvo e paga uma proteção, ou seja, ele paga uma parcial para não ficar exposto demais e não acontecer do preço voltar na cara dele. Se não, o que pode acontecer? Prestem atenção aqui, a micro bem vendedora no momento. Beleza. Mas e se essa micro agora, Sérgio, perder força e a macro recuperar a favor da compra de novo? Pode o preço voltar a subir? Vamos ver aqui. Com certeza pode voltar a subir. Porque se a micro do movimento não ganha mais continuidade, o que vai acontecer? O preço vai reagir de volta para cima. E quando eles se combinam e quando eles entram novamente em uma harmonia, é onde o preço passa a ter uma reação no sentido direcional, ou seja, em algum momento eles voltam a se alinhar. Então, quando você for falar em fluxo daqui para frente, você entenda que existem dois fluxos. O fluxo em relação à macro do movimento e existe o fluxo micro. O melhor movimento direcional é aquele que existe um conjunto de ambos os sinais. E quando não há o conjunto, você vai perceber o quê? Maior ruído, maior dificuldade. Quando ambos bem fortes e bem combinados, é a hora que surgem essas explosões aqui e o mercado acelera a favor de um fluxo direcional, tá? E quando você entende isso, meu irmão, jamais você vai operar contra o mercado, você nunca mais vai ficar caçando venda contra a tendência. Por quê? Porque está muito claro o movimento do direcional em relação ao que está acontecendo na micro e macro, tá? Então prestem sempre atenção. É lógico que na medida que você for usando a ESG ao vivo, você vai entender melhor como funciona a ESG e como aplicar isso dentro da sua leitura de forma eficiente. E aí, para concluir, preste atenção porque nessas inversões da micro e macro é onde também surgem boas oportunidades. E aí você pode casar isso com aquela aula que eu falo do Renko sobre a cor do gráfico. Note que temos aqui a cor vermelha, que muitas vezes já dá uma antecipação de onde fazer uma entrada, e se você tem um stop barato, compensa você entrar no risco muitas vezes? Sim, tá? Então aqui, por exemplo, temos a cor vermelha no Renko. A partir disso, também tem uma micro que não mostra uma força mais compradora. Ela é uma micro, embora leve, mas demonstra falta de continuidade do comprador. E se houver, na sequência, uma aceleração a favor da venda, esse vai ser o seu ponto de entrada. Então você tem aqui, começa o alinhamento, cor vermelha, velocidade, ou seja, isso aqui precisa, como um carro, acelerar, stop barato e alvo. Onde são os alvos? Você sempre vai se basear no alvo nas regiões mais próximas, nas linhas das regiões, tá? Então é como se você tivesse três alvos aqui. O primeiro alvo é o mais próximo, então seria esse, alvo 1. O alvo 2 seria esse daqui. E o alvo 3 é o que está mais distante. Isso falando em relação às linhas, tá, pessoal? Não estou falando a respeito do A1, A2 e A3 que nós temos aqui dentro do Renko, tá? Então, isso só como base de regra aqui para a região do gráfico temporal.
Uma vez que você entendeu que a micro é ela que movimenta o preço no agora, preste atenção no que acontece quando ela acelera e quando ela desacelera. Então aqui, ó, 219, 238, aí ela perde um pouco, o preço para de cair. Se ela volta a acelerar, o que acontece? O preço vai voltar a acelerar na queda. 221, 215, vamos ver aqui, ó, 324, ou seja, a partir do momento em que há uma manutenção dela, o preço vai reagindo e você percebe isso, que é o que realmente dá tração no movimento, né? E aqui, ó, como vocês podem ver, a micro chegou a bater aí mais de 1.000, então foi um valor bem, digamos, considerado, e por isso que sentiu o impacto do preço. E aqui vem o lance que eu falo, que é a cereja do bolo. Embora a micro esteja vendedora, nós estamos ainda em um mercado comprador. Por quê? Porque mesmo que a micro esteja muito vendedora, se a macro está compradora e a qualquer momento a micro voltar a positivar, o que vai acontecer? O preço vai voltar a subir, tá? Então, entendam que existe um tempo dentro de outro tempo. Então, você tem um dia, refere-se ao modelo macro do dia. Isso não quer dizer que os balanços não dê boas oportunidades, mas entenda que a gente também tem que considerar o contexto macro e ele, inclusive, pode influenciar desde que a micro esteja a favor dele. Agora, também pode acontecer da micro subir tanto, tanto, tanto que esse daqui de repente é apagado e anulado e aí ele recalibra a sua leitura e quem sabe se alinha aí no sentido da micro, tá? Então, é exatamente isso que você vai levar em consideração quando a gente falar de micro e macro. Micro é sempre agora, macro contexto de forma mais ampla. E é essa sinalização aqui que você precisa estar atento principalmente para você entender os momentos certos de atuar. Por exemplo, você vai atuar numa compra, você não vai comprar com a micro subindo o tempo todo um sinal de venda, você vai ficar de fora. Você vai pensar em vender, você não vai fazer uma venda enquanto você vê que a micro sempre acelera alta, você vai ficar de fora. Isso por si só já vai tornar o seu operacional muito mais eficiente, muito mais bem organizado. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.